Terça-feira, 9h30 da noite, o Atlético Mineiro faz o seu último jogo antes da final da Libertadores contra o Juventude. A partida vai ser 9h30 da noite no Independência com portões fechados, porque a Arena MRV segue interditada e o Atlético punido em razão da confusão que aconteceu na final da Copa do Brasil. Portanto, não tem como ir ao estádio, não tem como ver o jogo em loco. Como é que se faz para acompanhar essa partida, hein, Alan? Esse jogo vai ter transmissão exclusiva do Premier nessa terça-feira, às 9h30 da noite, não tem TV aberta, porque, é claro, a Globo pegou Palmeiras e Botafogo para transmitir para todo o Brasil, né? É uma final de campeonato brasileiro, mesmo que a gente tenha ainda Fortaleza, Internacional e Flamengo com chances de ser campeão, Palmeiras e Botafogo têm esse status justamente pelo que a gente falava no corte anterior, sobre o empate ser o resultado que era necessário para que os outros times tenham chance. E na hipótese que é maior de ter um vencedor, praticamente não há essa possibilidade. Então, a Globo vai com esse jogo de Palmeiras e Botafogo, o que deixa Atlético Mineiro e Juventude no Premier com exclusividade. Esse jogo está acontecendo na terça-feira porque tem final da Sul-Americana no sábado, então as partidas foram antecipadas, não há escape depois, final da Libertadores no sábado. A Sul-Americana é que causou o adiamento do Cruzeiro da rodada do fim de semana. Isso é muito curioso, porque tinha o escape, então foi depois. O Cruzeiro jogou com o Racing e agora joga no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro e o Botafogo não tem escape. Semana que vem tem Brasileirão. Vai ter Brasileirão no fim de semana de 1º de dezembro, no meio de semana de 4 de dezembro e no fim de semana de 8 de dezembro. A partir de agora é Brasileirão, fim de semana e meio de semana até acabar. Então, esses jogos precisaram ser antecipados para terça-feira, para que haja um tempo suficiente do Galo e também do Botafogo viajarem para Buenos Aires com tranquilidade, não ficar tão apertado, se bem, Marinho, que convenhamos, tranquilidade mesmo era não ter jogo nenhum na semana da final da Libertadores, num mundo ideal que a gente está longe de alcançar, Botafogo e Atlético Mineiro não teriam jogos na véspera praticamente da final da Libertadores. Pior para o Botafogo, que está disputando uma final de campeonato também, né? O Atlético pelo menos está numa situação mais confortável. O que não é o caso do Juventude, que tropeçou feio no Cuiabá em casa, e por isso abre agora a 36ª rodada da competição contra o Galo fora de casa, é verdade, com portões fechados, num outro estádio que não é a Arena MRV, mas precisando muito vencer. Principalmente, Marinho, porque esse jogo começa às 9h30 e já vai ter acabado o jogo das 7, que é entre Fluminense e Criciúma, jogo que interessa muito ao Juventude. A direção do Juventude fazia antes do jogo contra o Cuiabá, em que o Juventude empatou, olha, esteve por perder em casa para o Cuiabá, praticamente rebaixado durante quase todo o jogo ali, sabe? Teve a chance real de ser derrotado em casa por um time praticamente rebaixado. Mas assim, antes desse jogo, o cálculo que a direção do Juventude fazia era 6 pontos, entre 4 e 6 pontos para escapar do rebaixamento. Um era a vitória contra o Cuiabá, que não veio. Veio o empate. Então, 1 ponto. Falta mais ou menos 5 pontos pelo cálculo da direção do Juventude, podendo ainda faltar só 3, dependendo do que acontecer com os outros. Portanto, vencer o Atlético Mineiro nesse jogo é fundamental no cálculo do Juventude. Uma vez que o Atlético Mineiro, Alan, está preocupado com a final da Libertadores. No Brasileirão, o Atlético fez um baita jogo contra o São Paulo e tal, mas a cabeça está de fato na chance de conquistar a Libertadores da América. É mais importante, vale vaga no Mundial, vale tudo que a Libertadores vale. O maior título de clubes do continente, não se tem dúvida nenhuma. Portanto, a situação é a seguinte, ó. O Mariano, o Lianco e o Saravia estão suspensos no Galo. O Rubens volta de suspensão. O Zarate, o Scarpa e o Arana, eles são tratados como dúvida. Mas como eles têm alguns problemas, por exemplo, o Scarpa alegou dores no joelho, o Zarate vem num processo de volta de lesão, o Arana, desde a seleção brasileira, está machucado. Então, eles tendo alguns problemas, a chance deles jogarem é muito pequena, porque eles podem evoluir ou não pensando na final da Libertadores contra o Botafogo. Esse é o Galo. O Juventude tem o João Lucas, lateral direito, de volta após suspensão, e o DM segue com vários jogadores. Kaique, Danilo Peixoto, Rodrigo San e o Edson Carioca, que até foi importante no último jogo, mas saiu lesionado. O Gilberto, que é fundamental para o Juventude, está num processo de retorno. O Gilberto teve uma temporada cheia de altos e baixos, está entrando aos poucos, e por opção do comando técnico, o Nenê tem ficado no banco de reservas. Mas sempre que ele entra, ele ajuda. Ele, por exemplo, fez o gol do empate contra o Cuiabá
O Nenê, que está aí batendo 40 anos, é um jogador muito importante para o Juventude. Vamos colocar na tela, Alain, a chance de rebaixamento para a gente olhar o Juventude, que está com uma chance bem grande de rebaixamento, diga-se de passagem. 44% a chance de rebaixamento do Juventude. A gente olha para essa tela e tem que pensar o seguinte, pessoal, ó, o Atlético Goianiense ele não está aqui porque ele já caiu. Então seria pouco inteligente ocupar espaço com um time que está 100% rebaixado. O Cuiabá, a gente olha ali, 99,9%. Então está, né, praticamente ali fora já o Cuiabá. Restam 2 vagas. O Bragantino está com chance maior, a gente já falou do Criciúma, o Juventude aparece logo ali em sequência para a gente ver quem vai ser rebaixado. Essa briga também é interessante demais, né, Alain? Conseguir manter a elite no seu calendário no ano que vem. Pois é, e a gente olha, como eu falei no caso da luta pelo título, né? Que esse cálculo da Universidade Federal de Minas Gerais leva em consideração a maior hipótese de Palmeiras e Botafogo ter um vencedor. Aqui certamente está levando em consideração o fato de que o Fluminense é favorito a ganhar em casa do Criciúma, pelo fator campo, pelo histórico entre as equipes e tudo mais. Então, isso, é claro, deixa as chances do Juventude em relação ao Criciúma menores, né? As chances de rebaixamento. Agora, se acontece uma zebra no jogo da preliminar da noite, vamos dizer assim, e o Criciúma vence o Fluminense no Rio de Janeiro, o Juventude entra super pressionado. Por isso que eu falei dessa história de jogar por rodadas diferentes na mesma noite. Eu acho que se o Criciúma ganha do Fluminense, esse risco aqui de 57,6 cai consideravelmente. E se o Juventude não pontuar contra o Atlético Mineiro, a gente vai ter uma inversão dessa história aqui nessa tabela. A gente olha para a classificação, o Juventude está com 35 jogos já realizados. Quem vai ter um pontuante ali entre Fluminense e Criciúma, não tem jeito. O Juventude começa a rodada contra o Atlético Mineiro fora, perdendo uma posição, no mínimo. Não tem o que fazer, Marinho. Olha só. Fluminense, se empatar, passa ele número de vitórias. Se o Fluminense ganhar, evidentemente, passa ele também. O Criciúma, se ganhar, passa Fluminense e Juventude. Então, o Juventude terminará a 35ª rodada e começará a 36ª, o que dá meia hora de diferença, na 16ª posição. Isso é um fato. Então, vai ser muito importante para o Juventude tentar pontuar contra um Galo numa semana de final de Libertadores, que as coisas não estão com foco total no Brasileirão. E assim, vou dar meu palpite já. Eu acho que esse jogo vai ser um empate. O Galo tá empatando um jogo atrás do outro no Brasileirão, e depois que o Juventude me decepcionou contra o Cuiabá em casa, eu não tenho mais como confiar num time que já foi o queridinho dos palpites aqui. No tempo do Roger, né? No tempo do Roger Machado, o Juventude foi o queridinho. E aí, Marinho, para te devolver, antes da gente encerrar esse tópico, eu queria a sua opinião rápida sobre a tabela do Juventude nesses 3 jogos que faltam, porque é o Galo fora de casa, é o São Paulo fora de casa e é o Cruzeiro em casa. E o São Paulo, se o Botafogo for campeão da Libertadores, por exemplo, já vai estar garantido na fase de grupos da Libertadores. Não vai ter muita coisa para fazer no próximo dia 4 de dezembro, ou dia 3, quando for o jogo. E o caso do Cruzeiro é mais, né, a gente não consegue entender ainda se o Cruzeiro vai estar totalmente classificado ou não para a pré-Libertadores do ano que vem. O que você acha dessa tabela do Juventude aí? O jogo para ganhar é esse. É o jogo contra o Atlético Mineiro, viu? Porque o Galo vai estar com a cabeça em Buenos Aires. Então, o jogo para vencer, por isso que o meu palpite é a vitória do Juventude, tá? O jogo para vencer é esse. O Atlético, até os reservas, me ouve, até os reservas do Atlético Mineiro vão estar pensando em Buenos Aires. Ninguém vai estar pensando nesse jogo. Ninguém vai querer jogar esse jogo. Ninguém vai querer dividir. E se o cara se machuca o joelho e não vai para a final da Libertadores, sabe? Perde a chance de jogar. A cena do Zaratio deve ficar na cabeça de todo mundo, né? Claro, tá maluco. Não, sem chance. Ninguém vai pensar nesse jogo. Então a chance do Juventude ganhar é agora. Com mais um ponto entre o duelo com o São Paulo e contra o Cruzeiro, eu acho que com 4, somado ao que fez contra o Cuiabá, o Juventude escapa. E é muito perto do cálculo da própria direção do Juventude. Então é isso aí. Ganhar do Atlético Mineiro e conseguir um ponto contra São Paulo ou Cruzeiro. Empata com um deles, com quem tiver menos interessado, faz um retrancão, bola para fora, enfim. Esse é o campeonato do Juventude para conseguir escapar do rebaixamento. Vai fazer aquela rodada emocionante, igual em 2021 contra o Corinthians. aquela que rebaixou o Grêmio, o gol do Chico Kim. Lembramos desse. Não sei por que eu me lembro tão bem desse jogo. Deve ter alguma razão, né? Não sei por quê.